escolhido para. Não passe à frente. Esta mensagem não chegou até si por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi a sorte. Foi Deus. E há uma razão muito específica pela qual os céus permitiram que este vídeo aparecesse exatamente agora, exatamente neste momento da sua vida. Algo mudou à sua volta. Sente. Nos últimos dias, semanas ou talvez meses, houve uma mulher ou um homem que sorria para a sua cara, enquanto envenava o seu nome pelas costas. Alguém que fingia cuidar de si. Alguém que estava perto demais. E durante muito tempo, você defendeu essa pessoa. Escusou os sinais. Disse a si mesmo: não pode ser assim. Mas era. E então, aconteceu algo que não esperava. Alguém expôs essa pessoa, publicamente, de forma inegável. E foi através de alguém que ela nunca imaginou que se virasse contra ela. A máscara não escorregou, partiu-se. E partiu-se à luz do dia, onde todos puderam ver. Se nos últimos tempos o seu peito ficou mais leve sem perceber por quê, se o ar parece menos tenso, se sentiu uma estranha calma depois de meses de pressão, essa é a resposta de Deus ao que você viveu em silêncio. Mas atenção, esta mensagem não é para celebrar a queda de ninguém. É um aviso espiritual, sério, urgente, necessário. Porque quando o karma, a justiça de Deus, atinge a marioneta, o marionetista entra em pânico. E ainda há alguém perto de si, a observar, a sorrir, a recolher informação, à espera que você relaxe. Nos próximos minutos vai reconhecer padrões que tem estado a desculpar. Vai perceber por que é que a exposição teve de acontecer em público. E vai compreender por que motivo o seu silêncio é o seu escudo. Mas só se ficar até o fim, sem saltar. Porque falhar um detalhe pode mantê-lo cego à próxima traição. Antes de continuar, faça comigo este pequeno ato de fé. Comente agora mesmo 777 e declare em voz alta: escolho a paz. Escolho o discernimento. Deus, estou a guiar os meus passos. Depois disso, carregue no gosto, subscreva o canal e partilhe este vídeo com alguém que precisa de ouvir isto. Não é um gesto comercial, é um ato de obediência. Porque o que vai ouvir a seguir pode ser exatamente a intervenção que salva a próxima temporada da sua vida. Preciso de falar diretamente com seu coração. Você passou por algo que não consegue explicar completamente a ninguém. Não porque seja complicado demais, mas porque as pessoas que estão de fora nunca conseguem entender a profundidade do que é ser traído por alguém em quem confiou. Não por um desconhecido, por alguém próximo, por alguém que conhecia os seus segredos, que sabia das suas fraquezas, que entrou pela porta que você abriu com amor. E o que mais dói não é o que fizeram, é o tempo que perdeu a defender essa pessoa. Quantas vezes no silêncio da noite se questionou: será que estou a ser injusto? Será que sou demasiado sensível? Quantas conversas terminou a sentir-se confuso, sem perceber exatamente o que tinha corrido mal, mas sentindo que algo estava errado. Isso não era paranoia, era discernimento. O seu espírito estava a ler o que os seus ouvidos não conseguiam ouvir. O seu coração estava a detectar padrões que a sua mente se recusava a aceitar, porque o amor e a boa-fé tornaram-no temporariamente cego. Mas Deus não o deixou ali. Como nos lembra o Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado e salva-os de espírito contrito. Deus viu cada momento de confusão que viveu. Viu cada vez que se recolheu em oração sem palavras suficientes para descrever o que sentia. Viu as noites em que dormiu sem paz. E viu como continuou a escolher bem mesmo sem receber o reconhecimento que merecia. E foi exatamente esse silêncio da sua parte, essa recusa em reagir, em retaliar, em alimentar o caos que criou as condições para que a verdade emergisse sozinha. Não foi você que expôs essa pessoa. Foi Deus.
E agora tem de perceber o que fazer com o que está a acontecer. Porque o próximo capítulo da sua vida vai requerer um nível de discernimento que ainda está a desenvolver. E este momento de exposição foi em parte a escola que Deus escolheu para o preparar. Há algo que precisa de perceber sobre a forma como Deus opera. Deus não precisa das suas mãos para fazer justiça. Nunca precisou. Ao longo de toda a Bíblia, o padrão é sempre o mesmo. O homem tenta forçar o resultado com as suas próprias forças e falha. Mas quando se rende, quando deixa de reagir e começa a confiar, Deus move o que nenhum ser humano conseguiria mover. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Não por inimigos, não por estranhos pelos que deviam amá-lo mais. Colocado numa cisterna, arrastado como escravo para o Egito, falsamente acusado, preso durante anos. E em todos esses momentos, José não retalhou, não se amargurou, não tentou exposição pública ou vingança social. E foi exatamente esse silêncio digno que preparou o coração de José para carregar a autoridade que Deus estava prestes a dar-lhe. Como nos diz Gênesis 50, versículo 20. Vocês pensaram fazer-me mal, mas Deus pensou em bem para preservar a vida de muita gente. O que fizeram contra si as mentiras, a manipulação, os sorrisos falsos. Deus já o transformou em algo que vai a seu favor, mesmo que ainda não consiga ver como, mesmo que o chão ainda pareça instável. C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples uma frase que precisa de guardar. A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E é exatamente isso que o separa de quem o traiu. A pessoa que sai do conflito centrada em si própria, na sua imagem, no seu controlo, na sua narrativa, acaba sempre por se expor. Porque o orgulho, como Lewis observou, é a raiz de todos os outros vícios. É o orgulho que faz uma pessoa acreditar que as consequências são para todos os outros, menos para ela. Mas aqui está o que a Escritura confirma. A manipulação sobrevive nos espaços fechados. Sobrevive em conversas privadas, em mensagens seletivas, em histórias contadas por partes, para que ninguém possa comparar o quadro completo. É um sistema que depende da escuridão para funcionar. E Deus fez a luz entrar. Não a pedido seu, não como resposta a uma oração específica por vingança, mas como expressão da sua natureza, porque o seu caráter não tolera a desonestidade indefinidamente. Provérbios 12, versículo 19 diz: os lábios verdadeiros ficam estabelecidos para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. Um momento. É quanto dura a mentira, quando confrontada com a luz. O que testemunhou não foi um acidente dramático. Foi um momento natural em que a luz entrou num espaço que tinha sido fechado tempo demais. Agora preciso que me ouça com atenção total, porque o maior perigo deste momento não é quem já foi exposto, é quem ainda não foi. Quando a marioneta cai, o marionetista entra em pânico. E um marionetista em pânico não desaparece, torna-se mais cuidadoso, mais calculista, mais sorridente, porque sabe que agora tem de trabalhar com mais subtileza do que antes. Há alguém na sua vida, talvez mais de uma pessoa, que está a observá-lo agora, com uma atenção diferente, não por amor, por estratégia. Estão a monitorizar o seu estado emocional. Estão a perguntar sobre si de forma indireta através de outras pessoas. Estão a testar os seus limites sem nunca ultrapassar a linha visível. Este é o perfil de quem os psicólogos chamam de sabotador encoberto, e a Escritura chama de lobo em pele de cordeiro. Mateus 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós em vestes de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como é que os reconhece? Não por uma confrontação direta, porque raramente atacam diretamente. Atacam através do que parece razoável, através da preocupação fingida,
através da pergunta inocente que planta uma dúvida, através do comentário suave que fica a ecoar na sua cabeça durante dias. Já reparaste que ele mudou ultimamente? Não sei, parece-me que algo está errado. Não estou a dizer nada de mal, mas preocupo-me com ela. Parece um bocado instável. Não estão a procurar clareza. Estão a fabricar suspeita. Isto é engenharia social, disfarçada de amizade. E é mais perigoso do que qualquer ataque direto, porque não deixa provas visíveis, apenas nuvens de dúvida que ficam suspensas sobre o seu nome. Se o seu espírito fica tenso, quando certas pessoas entram no espaço, se sai de certas conversas a questionar-se sobre o seu próprio tom, as suas próprias motivações, a sua própria realidade, isso não é apenas o seu trauma, é informação, é o seu espírito a tentar protegê-lo. Como nos diz 1 João 4, versículo 1, Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo fora. Discernimento não é desconfiança, é uma dádiva do Espírito Santo. E quando está ativo em si, a sua função não é criar paranoia, é criar clareza. Não ignore os sonhos inquietos. Não ignore o desconforto subtil quando certas pessoas entram no espaço. Não ignore a sensação de que há algo que não bate certo, mesmo que não consiga nomear o quê. Esse aviso está a ser enviado agora por uma razão, porque a próxima temporada da sua vida vai exigir que esteja vigilante sem ser amargo, protegido sem ser fechado, discernente sem ser paranoico. E isso só é possível com o Espírito Santo como guia. Vou explicar-lhe exatamente como funciona a mente de quem opera desta forma. Não para que se torne cínico, mas para que deixe de ser uma vítima fácil. A manipulação encoberta nunca começa com uma grande traição. Começa com pequenos ajustes à realidade, conversa por conversa, interação por interação. Cada vez a verdade é ligeiramente dobrada, não o suficiente para criar alarme, mas o suficiente para que ao longo do tempo a narrativa sobre si fique irreconhecível. Um comentário aqui, uma dúvida plantada ali, uma história contada por metades para que ninguém consiga comparar o quadro completo. É um sistema que trabalha com paciência e funciona porque a maior parte das pessoas de boa fé luta para acreditar que alguém pode investir tanto esforço no mal. Mas é exatamente isso que acontece. Os psicólogos chamam a isto plausibilidade negável, deniability plausível. Cada ação individual pode ser explicada de forma razoável, mas o padrão visto como um todo revela uma intenção consistente de enfraquecer a sua reputação, a sua autoconfiança e as suas relações. Veja os sinais concretos. Primeiro, quem estremece quando você fala a verdade com calma. Não quando está emocional. Não quando está zangado. Quando está sereno e claro. A verdade dita em paz expõe motivos mais rapidamente do que qualquer confrontação. Pessoas com intenções limpas sentem alívio perante a clareza. Pessoas com intenções escondidas sentem-se ameaçadas por ela. Segundo, quem se afasta, quando a sua vida sobe de nível. Quando a sua confiança estabiliza. Quando as suas vitórias se tornam consistentes. Observe quem de repente não tem tempo. Quem deixou de celebrar. Quem transforma o seu sucesso em algo suspeito. O ciúme raramente se anuncia, disfarça-se de crítica. Terceiro, quem fica em silêncio quando o seu nome é atacado. O silêncio nem sempre é maldade, mas o silêncio repetido, em momento-chave, é informação. Se alguém assiste a sua reputação ser destruída e nunca intervém, nunca corrige a mentira, nunca verifica como está, esse silêncio é alinhamento com o dano. Quarto, quem recolhe detalhes que não correspondem ao nível de relação que tem consigo. Perguntas, sobrenomes, lugares planos, emoções que vão além do que a proximidade justifica.
Apoio que requer acesso constante não é apoio, é vigilância. Quinto, a triangulação, quando evitam a comunicação direta e preferem mover mensagens através de terceiros. Ouvi dizer que disseste, alguém me contou que sentiste. Estão preocupados contigo. A triangulação é como controlam a narrativa sem nunca serem o centro do conflito. É como mantém as mãos limpas enquanto o fogo lavra à sua volta. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a Outro Diabo, expõe com precisão cirúrgica a mecânica desta influência. O diabo Screwtape aconselha o seu sobrinho a não deixar a vítima perceber o que está a acontecer, porque o engano funciona precisamente quando a vítima está a tentar ser justa, a querer acreditar no melhor, a resistir à desconfiança. A bondade da vítima torna-se a arma do agressor. Não deixe que a sua bondade seja a arma deles. Preciso de confrontá-lo com algo que talvez nunca ninguém lhe tenha dito diretamente. Você tem estado a reescrever a história deles. Não deliberadamente. Não por fraqueza, mas porque é uma pessoa de boa fé e a sua natureza procura sempre o melhor na outra pessoa. E isso é uma virtude, mas tem sido usada contra si. Cada vez que o seu espírito reconheceu um sinal, a sua mente apresentou uma versão alternativa mais favorável. Talvez estivesse apenas estressada. Provavelmente não foi com essa intenção. Preciso de ser mais compreensivo. E assim, sinal após sinal, foi ignorado, arquivado, racionalizado. E ao fazer isso, deixou a porta entreaberta para que o padrão continuasse. A verdade que ninguém gosta de ouvir é esta: ser justo não significa dar a alguém o benefício da dúvida infinitamente. Ser justo significa avaliar os padrões, não as intenções declaradas, mas os padrões reais de comportamento ao longo do tempo. Há um testemunho que quero partilhar consigo. Conheci através de quem me procura com estas histórias uma mulher que durante 4 anos manteve uma amizade que a fazia sentir sempre pequena depois de cada encontro. Sempre havia uma palavra que reduzia, um comentário que minava, uma história contada de forma a fazê-la parecer menos aos olhos dos outros. Mas ela defendia essa pessoa, sempre, até ao dia em que viu com os próprios olhos a mentira dita diretamente com frieza na sua frente. Nessa noite ela orou e disse a Deus algo que mudou tudo. Senhor, dá-me coragem para ver o que é real, em vez de defender o que eu queria que fosse verdade. E Deus respondeu, não com um milagre dramático, mas com clareza. Uma clareza que começou a ordenar tudo o que ela tinha estado a ignorar. E essa clareza deu-lhe o discernimento para proteger a temporada que estava prestes a entrar. Talvez essa seja a sua oração hoje. Não vinga-me, não exponho-os. Mas, Senhor, dá-me coragem para ver o que é real, porque a verdade que não consegue enfrentar é a porta que eles usam para continuar. Agora preciso de falar-lhes sobre o que Deus está a fazer, não apenas o que Deus expôs, porque a exposição não foi o fim de um capítulo, foi o início de um novo. Quando Deus permite que a verdade sobre uma pessoa seja revelada de forma pública e inegável, há sempre um duplo propósito. O primeiro é a proteção remover da sua vida um agente de dano antes que cause estragos maiores. O segundo é a preparação, porque o que vem a seguir na sua vida vai exigir um coração mais limpo, relações mais verdadeiras e um discernimento mais apurado. Pense em Ruth. Ruth ficou viúva numa terra estrangeira. Perdeu o marido, a segurança, o futuro que tinha planeado. E poderia ter ficado amargura. Poderia ter culpado Deus. Mas Ruth escolheu a lealdade ao que era verdadeiro, ao que era certo, mesmo sem ver o resultado. E Boaz estava a observar. Ruth, dos versículos 11 e 12. Boaz respondeu: disseram-me tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido. O Senhor retribua o teu trabalho e completa seja a tua recompensa da parte do Senhor.
A sua fidelidade durante a dor estava a ser observada por alguém que Deus estava a preparar para abençoá-la. E a sua fidelidade, o seu silêncio digno, a sua recusa em retaliar a sua escolha de continuar a caminhar, está também a ser observada. Há bênçãos que Deus está a preparar para colocar nas suas mãos, que só podem ser entregues a um coração que passou pelo processo de refinamento. Pode não ver ainda quem é o seu Boaz. Pode não saber qual é o próximo passo. Mas o Deus que expôs quem o traiu é o mesmo Deus que prepara o que vem a seguir. Isaías 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Ela está a brotar, não a percebeis. Eis que farei um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto. Não depois do deserto. No deserto. Enquanto ainda está ali, Deus já está a construir a estrada que o leva para fora. C.S. Lewis escreveu em O Peso da Glória. Se considerarmos as promessas extravagantes de recompensa e a natureza espantosa das recompensas prometidas no Evangelho, parece que nosso Senhor acha que os nossos desejos são demasiado fracos, não demasiado fortes. Você tem pedido pouco, tem esperado pouco de Deus depois de tudo o que passou. Mas Deus quer dar-lhe mais do que imaginou. E a razão pela qual a exposição aconteceu agora é que o que vem a seguir é demasiado bom para ser contaminado pelo que estava por baixo. Chegou o momento de passar da revelação à ação, porque discernimento sem passos concretos transforma-se em ansiedade. E você não está a ser moldado para a ansiedade, está a ser treinado para a liberdade. O primeiro princípio que vai mudar tudo é este: o acesso tem de ser ganho, não assumido. Se há alguém na sua vida cujo espírito o tensiona quando fala, se sai de certas interações a questionar a sua própria realidade, isso é informação. Reduza o acesso, não dramaticamente, não com crueldade, estrategicamente. Partilhe menos detalhes, faça menos confissões emocionais, dê menos janelas para os seus planos. Não deve ao mundo o mapa completo da sua vida. O segundo passo é o que chamo de comunicação limpa. Comunicação limpa é breve e calma e não negociável. Não argumenta com a manipulação. Não se defende em parágrafos. Não tenta converter alguém que beneficia de um mal entender. Afirma a realidade e sai. Se tiver de responder, responda uma vez. Se tiver de clarificar, clarifique uma vez. Não repita o mesmo a quem finge não perceber a repetição. É como o puxam para os ciclos, e os ciclos são como o esgotam. O terceiro passo: fortaleça o seu círculo com intenção. Uma pessoa alinhada que protege o seu nome vale mais do que uma sala cheia de gente que apenas o tolera. Escolha relações onde o seu sistema nervoso consegue descansar, onde o apoio não exige que se desempenhe a dor, onde a lealdade não depende de permanecer pequeno. Como nos diz Provérbios 27, versículo 17. O ferro aguça o ferro, assim um homem aguça o outro. As suas relações vão afiá-lo na fé ou embotá-lo na dúvida. Escolha com sabedoria. E por último, a âncora de tudo, a oração discernente. Não apenas oração pedindo proteção, mas oração que pede clareza antes de agir. Cada manhã, antes de entrar em contato com o mundo, faça esta declaração simples: guia os meus passos hoje. Mostra-me o que é real. Remove o que é falso. Não está a pedir vingança. Está a pedir alinhamento. E quando está alinhado com o Espírito de Deus, o erro não encontra terreno à sua volta. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que não precisa de perseguir consequências, nem de obcecar-se com o que foi dito. O seu trabalho é manter-se limpo, manter-se sábio e parar de entregar a sua paz a pessoas que a tratam como um prêmio para roubar. Cele isto com 3 compromissos para os próximos 7 dias.
Nos próximos 7 dias, não se explique a ninguém que se aproxima com "eu ouvi dizer". Escolha uma fronteira que vai enforçar sem negociação. E cada manhã peça discernimento antes de pedir resultados. O objetivo não é ganhar discussões. O objetivo é caminhar na verdade de forma tão consistente que o engano não encontre terreno à sua volta. Quero contar-lhe uma história que ficou comigo. Um homem, durante 2 anos e meio, viu o seu nome ser sistematicamente destruído dentro de um grupo de amigos próximos. Não através de confrontação direta, mas através de pequenos ajustes à sua imagem. Um comentário aqui, uma dúvida ali, uma história incompleta acolá. Ao fim de algum tempo, as pessoas que o tinham conhecido bem começaram a tratá-lo com uma estranheza que não conseguia explicar. Ele sabia o que estava a acontecer, mas optou por não retaliar. Não porque fosse fraco, mas porque orou e sentiu claramente que Deus lhe dizia: "Não fales, eu falarei". Durante meses ele manteve-se, reduziu o acesso, comunicou de forma limpa, fortaleceu as relações que eram verdadeiras e continuou a construir o que Deus tinha colocado nas suas mãos, sem parar para defender o que Deus prometeu proteger. E então, num espaço de 3 semanas, sem qualquer intervenção da sua parte, 3 pessoas diferentes que não se conheciam entre si chegaram até ele com o mesmo relato. Tinham visto o padrão, tinham comparado as histórias e compreenderam o que estava a acontecer. Ele não precisou de dizer nada. A verdade chegou sozinha. E a seguir àquele momento, as portas que tinham estado fechadas durante 2 anos começaram a abrir-se. Oportunidades, relações, restauração. Como se o obstáculo que estava no caminho da sua próxima temporada tivesse sido finalmente removido. Este homem partilhou comigo apenas uma frase sobre todo o processo. Aprendi que o meu silêncio era o escudo de Deus, e a minha paz era a arma que o inimigo não conseguia neutralizar. O que Deus fez por ele, fará por si, não da mesma forma, mas com o mesmo poder. Chegou o momento de orar, e quero que faça isto comigo de verdade. Não como um ritual, como um acto de rendição e de confiança. Se puder, coloque a mão no coração e repita estas palavras como se as estivesse a dizer pela primeira vez. Pai Celestial, venho diante de Ti com um coração que passou por muito, com cicatrizes que ninguém vê completamente, com perguntas que ainda não têm resposta. Mas venho porque aprendi mesmo nas temporadas mais escuras que este é o lugar mais seguro onde posso estar na Tua presença. Senhor, obrigado. Obrigado porque quando eu não conseguia ver o que estava a acontecer à minha volta, Tu vias. Quando o meu discernimento estava nublado pelo amor e pela boa fé, o Teu não estava. Tu viste cada sorriso falso, cada palavra envenenada dita pelas costas, cada momento em que a verdade foi distorcida para me prejudicar. E não ficaste quieto para sempre. Hoje declaro com a minha boca obrigado pela exposição que aconteceu. Não porque me alegro com o sofrimento de alguém, mas porque sei que essa exposição foi a Tua misericórdia a operar na minha vida. Foi o Teu amor que se recusou a deixar-me entrar na próxima temporada, com o veneno de traição ainda ativo à minha volta. Senhor, liberta-me agora de tudo o que essa relação plantou em mim. Liberta-me da dúvida sobre o meu próprio discernimento. Liberta-me do hábito de suavizar a verdade para proteger as aparências. Liberta-me de qualquer resquício de amargura, porque não quero carregar o peso do que me fizeram. Entrego essa carga a Ti. E agora, Senhor, faz o que só Tu podes fazer, dá-me discernimento claro. Não paranoia, não desconfiança crônica, mas a clareza calma do Espírito Santo, que reconhece o que é real, que detecta o que está escondido e que me guia longe do que me foi desenhado para prejudicar. Protege o meu nome. Não preciso de me defender. Tu és o meu defensor. Protege as minhas relações.
Remove o que é falso e fortalece o que é verdadeiro. Abre espaço na minha vida para as pessoas que foste tu a preparar para caminhar comigo. Declaro em nome de Jesus, o ciclo de traição encoberta termina aqui. O padrão de me questionar quando devia estar a confiar no que sinto termina aqui. O hábito de abrir portas a pessoas cujos frutos contradizem as suas palavras termina aqui. Senhor, prepara-me para o que vem a seguir. Sei que o que expuseste não foi apenas para me proteger do passado, foi para me liberar para o futuro. Há uma temporada nova à minha espera. Há bênçãos que não cabem no coração contaminado. E por isso limpa-me, renova-me, alinha-me com o teu propósito. Para cada pessoa que está a ouvir esta oração agora mesmo, cada escolhido, cada escolhida que passou por traição sem nome, por isolamento que não conseguia explicar, por batalhas que travou em silêncio, derrama sobre eles hoje a tua paz que excede todo o entendimento. A paz que Filipenses 4, versículo 7, descreve aquela que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Guarda o coração deles, Senhor. O coração que quase fechou depois de ter sido ferido. O coração que ainda quer confiar, mas tem medo. O coração que escolheu continuar, mesmo sem ver o resultado. Esse coração é precioso para ti. Esse coração foi escolhido por ti antes da fundação do mundo. Esse coração tem um destino que a traição de ninguém pode cancelar. Hoje declaramos juntos, somos livres. Estamos de pé. Estamos alinhados. E o que vem a seguir é maior do que o que ficou para trás. Em nome de Jesus Cristo, o único que nunca traiu, o único que nunca abandonou, o único que conhece completamente e ainda assim ama completamente, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou algo dentro de si, se algo do que ouviu hoje confirmou o que o seu espírito já sabia, mas a sua mente ainda resistia em aceitar, então peço-lhe que faça uma coisa agora. Não por mim, mas por quem precisa de ouvir isto amanhã. Carregue no gosto. Subscreva o canal para não perder o próximo aviso. E partilhe este vídeo com alguém que está a passar por uma traição que ainda não consegue nomear. Com alguém que defende uma pessoa que não merece ser defendida. Com alguém que precisa de ouvir que Deus não se esqueceu deles. A sua partilha pode ser exatamente a intervenção que muda a próxima temporada de alguém. Obrigado por ter ficado até ao fim. Deus abençoe o seu caminho. E lembre-se, o que foi exposto à sua volta foi o começo, não o fim, do que Deus está a fazer na sua vida. Até o próximo vídeo. Cuide-se.